precisamos estabelecer aqui nessa tarde, antes de nós lermos o texto, nós precisamos estabelecer um vínculo entre nós aqui, uma conexão offline para o mundo, e nós precisamos estar online aqui, ligados aqui, amém? Eu quero que haja essa ponte entre o que eu falo e o que você ouve, porque quando há essa conexão, quando há essa ligação sobre as palavras que eu falo e sobre aquilo que você ouve, acontece um mistério muito da hora assim no reino do Espírito, no reino de Deus, né? Que o que eu prego não se baseia em palavras da minha inteligência e nem de uma persuasão humana para convencer você a algo, mas quando eu falo de um evangelho que estabelece uma linha de poder que age no interior do homem, para a transformação, para o aquebrantamento, para a mudança de postura e a mudança do que somos em Deus. Nos leva a viver uma forma diferenciada, um nível mais profundo em Deus. E é por isso que eu quero estabelecer antes de eu começar a pregar, essa comunhão, essa unidade entre nós. Que Deus possa, através do seu Espírito, ungir as minhas palavras e da mesma forma ungir os seus ouvidos. Para que quando eu comece a pregar, você não se limite só ao que eu estou falando, mas você abre o seu coração para que o Espírito Santo possa agir por intermédio do Evangelho. E é gostoso quando essa interação age, porque você começa a me ouvir, só que o Espírito Santo começa a te levar num outro mundo, que é sobre tudo aquilo que Ele já revelou ao seu coração. É gostoso essa interação, então quando você ouve um texto, de uma palavra que te é familiar, e sobre um posicionamento que o Espírito me levou a falar para você, e nessa interação que eu vou falando, Deus já começa a te mostrar outras coisas, outros horizontes, começa a criar caminhos dentro de você, muito mais longe do que aquilo que eu estou falando, porque o Espírito de Deus está livre, Ele não está preso, Ele tem liberdade para agir, Ele age como Ele quer, é totalmente um ser independente de mim, da minha condição, da tua condição. Aquilo que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer operar, Ele opera de acordo com a nossa disposição de abrir o nosso coração para Ele, para o momento dEle, para aquilo que Ele quer falar. Então, tá conectado aí, amém? Estamos juntos, estamos ligados? O tema que nos foi proposto é Deus me escolheu. Nós vamos falar sobre esse processo da escolha. O porquê que a escolha é tão importante e o que sustenta a escolha por toda a nossa carreira daquilo que nós entendemos como vida cristã. Nós vamos aprender um pouco sobre esses mistérios. E dentro disso aí, antes de nós lermos o texto, os alvos eu vou falar, só que depois você vai ter que fazer conexão com aquilo que você ouviu e tentar criar essa linha dentro de vocês. A nossa vida cristã, ela será diferenciada a partir do momento que nós ativarmos o nosso entendimento do que é o amor de Deus. E eu vou falar um pouco sobre essa interação, como que se descobre o amor de Deus. E nós vamos discorrer um pouco sobre isso e você vai fazer conexão. Nós precisamos entender que essa escolha que Deus fez de escolher nós, Deus não errou nessa escolha. Então esse é um dos objetivos que nós vamos aprender nessa tarde. Terceiro, nós precisamos, a partir de que nós entendemos o amor, que nós reconhecemos que Deus não erra na escolha, nós precisamos crer que Ele é o Deus que nos capacita e envia recursos para nós cumprir com o propósito que Ele nos estabeleceu da nossa existência. E por último, nós precisamos da coisa principal, que é tudo que se move no reino de Deus. O reino de Deus, ele acontece mediante uma resposta nossa diante do entendimento que nós adquirimos do reino. Você entendeu o reino, você entendeu a mensagem do Evangelho, você entendeu o que Deus quis para a vida de vocês hoje, aí o que vai fazer a diferença? A tua resposta, como você vai responder a isso? Você vai ouvir um monte de coisa aqui hoje, e a minha pergunta final, a minha conclusão é como você vai responder. E a resposta que eu quero que vocês tenham é justamente a de Isaías, né? Porque Isaías, ele teve todos esses processos aqui na vida dele. No final a resposta dele para Deus foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero a disposição de vocês de serem fiéis trabalhadores comigo. Amém? Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda.
Aleluia. Meu Deus do céu, como é gostoso ouvir isso aí, né? Nesse texto aqui, jovens, é um texto que, de uma forma tão simples, em poucas palavras, ele consegue resumir o que é a vida cristã. Eu acho impressionante isso, né? Ele mostra que a vida cristã, ela se inicia a partir de uma escolha, Deus escolhendo o homem. E eu acho legal que esse texto, uma das coisas que eu tenho mais apreciado nesses últimos dias, é como algumas coisas simples da vida, elas conseguem trazer uma conexão muito forte dentro de nós, de uma clareza muito grande sobre o que é a vida. Esse texto nos mostra isso aí, né? Mostra que a vida cristã é isso. A vida cristã, ela tem o seu início numa escolha divina, numa amizade divina, num elo entre Deus procurar um homem que todos os dias decide se distanciar dele. Deus corre atrás desse homem, Deus ama esse homem, Deus vai à procura desse homem, e quando você percebe, você está preso na presença de Deus. É gostoso isso, a vida cristã nasce nisso. Só que daí esse texto ele vai deixar algo bem claro, só que essa escolha de Deus, ele dá uma direção, ele dá uma responsabilidade, ele dá um propósito. E ele fala: eu não fosse vocês que me escolheu, vocês me escolheram, não é fruto da inteligência de vocês. Aí depois ele fala: então não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês e vos nomeei. Aí ele define bem claro o propósito. É muito claro a vida cristã, é muito simples. E ele fala assim: para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome perdidos ao Pai, Ele vos conceda. O elo de poder, o elo de manifestação. Reino de Deus, ele não se move simplesmente por palavras, porque pregar é muito fácil, falar algo inteligente para vocês aqui é muito fácil. A questão é criar um elo de um vínculo, de um fruto que permaneça, e que esse fruto tenha uma manifestação de Deus clara na vida do homem, onde você se move porque você crê, porque você foi escolhido, e quando você se move porque você foi escolhido, Deus se manifesta. Isso é extraordinário, isso rompe com as muitas inteligências humanas, filosofias, de pessoas que falam palavras, de pessoas que recorrem a Deus no silêncio, mas não há um elo de poder, de manifestação, de clareza, de você entender que Deus ele é algo extraordinário, que você fala, ele faz, você pede, ele responde, você impõe uma mão, Deus faz um milagre, você libera uma palavra de poder para alguém que está caído, aquela palavra acontece. Vocês já provaram isso? Gostoso. Quando você chega assim, uma pessoa chega desesperada para você, você entende o que você está vivendo, porque você foi escolhido por alguém, você vive alguém, você entende esse alguém que você está servindo, você estabelece esse processo de que é muito mais do que uma inteligência artificial e lógica humana. De você chegar uma pessoa assim, você não tem muita palavra inteligente para vir, a pessoa vem desesperada até você só tem uma coisa, uma confiança dentro do seu coração, e fala assim: fica tranquilo, eu vou fazer uma oração para você, vou te despedir em paz, você vai em paz, Deus vai fazer um negócio na sua vida. E daqui a pouco a pessoa aparece que o seu milagre aconteceu, sabe por quê? Porque o Evangelho é isso, é uma demonstração de poder. Aleluia. De um elo, de uma vida que foi escolhida, de uma pessoa que tem conexão com o alto, que entende quem Deus é, entende o amor de Deus, a profundidade do poder que age dentro do seu interior. Isso é o Evangelho de Deus. Uma vida marcada por uma experiência de relacionamento. Eu gosto muito desse texto, porque ele descreve a vida cristã é isso. Resumindo, a vida cristã é tudo isso que eu falei para vocês, nessas poucas palavras. Mas vamos lá, eu quero apresentar mais algumas ideias para vocês dessa escolha. Deus nos escolheu. A vida cristã, ela começa a ser diferenciada na nossa vida, porque nós somos jovens. Eu retornei para Cristo com 21 anos de idade, cheguei com 19, com meus 20 anos de idade eu me reconciliei com o Senhor e comecei a viver experiências profundas, só que foi marcado por níveis a minha experiência da escolha. Deus me escolheu. Só que a minha vida cristã, ela começou a tomar uma forma tão diferenciada, num nível tão superior, quando uma coisa dentro de mim foi ativada. E o meu propósito essa noite é nessa tarde, ativar dentro de vocês uma coisa chamada entendimento. O que você entende do Evangelho? Até que ponto você compreende das coisas do Espírito? Até que nível a tua mente tem concepção de que Evangelho é Evangelho, a vida cristã é algo extraordinário de se viver. Você pode viver, conhecer, se aprofundar em algo muito forte.
Qual que é o elo que você estabeleceu na sua experiência cristã, você como jovem? Quantos anos está, Davi? 17. Tão novo. Você pode ver coisas tão profundas de Deus que você não imagina. Que Deus é um mar de profundidade. Até onde você entende do Evangelho, Davi? E essa escolha, quando você entende o processo da escolha, quando o seu entendimento é ativado que Deus te escolheu, você começa a entender a posição de privilégio que nós estamos. Eu vou ensinar um mistério para vocês que está lá em Mateus capítulo de número 16. Vocês que gostam de ouvir alguns pastores meio jovens assim, né? É um pastor meio velho tentando ser jovem com vocês. Eu vou mostrar para vocês uma sacada que está naquele texto. É assim, né? O vocabulário de jovens é assim. Você vai nossa, tem uma sacada naquele negócio. E eu vou ensinar essa sacada para vocês. Sabe lá, Mateus, o que foi aí? Vocês estão ligados aí ou não? Eu não vou ler todo o texto, mas eu quero que vocês deixem aberto, porque essa sacada vocês precisam ver onde está escrita. Mateus 16, a partir do verso 13. Agora todo mundo olha para mim. Aqui, Jesus, ele se preocupava muito com essa questão de entendimento que eu falei para vocês. Se vocês querem aumentar o nível de intensidade da vida cristã de vocês, de um relacionamento aprofundado, vocês precisam ativar uma coisa chamada entendimento. O nível da sua vida cristã hoje, ela está fortemente ligada ao nível do que você entende do que é o Evangelho, que você entende quem Cristo é, do que é esse mistério de não estar aqui, esse negócio de poder, buscar, adorar, receber, manifestação de Deus, o Espírito nos visita, o Espírito nos batiza no Espírito Santo. Nós começamos a falar em outras línguas, coisas que, é louco isso. Só aqueles que são batizados sabem, o que é isso aí, meu. Falar é uma outra conversa. Aqueles que não têm isso ainda, vocês precisam ser batizados com o Espírito Santo com fogo. Aleluia. Vocês precisam ter essa experiência de o que é falar em outras línguas. Vocês precisam entender os mistérios do Espírito, que é Deus te mostrar a vida de uma outra pessoa, e você por palavras declarar o que a pessoa está vivendo. De você chegar do lado de uma pessoa, colocar as mãos sobre os ombros delas, e você arrancar as palavras do seu coração, das intenções do desejo que ela deseja orar, e não consegue proferir por palavras, você ser um intercessor fiel dessa pessoa. Aleluia. E essas coisas só estão para aqueles que estão conectados com o entendimento do Espírito. Que você consegue expressar o sentimento mais profundo de um coração que está sofrendo, que não consegue proferir por palavras, você ora por ela. Isso é mistérios do Espírito, você só entende quando você está com o seu entendimento ligado em Deus. Qual que é o nível? E você sabia que Jesus Cristo se preocupava com isso, o nível do seu discipulado? Jesus já estava andando com os discípulos, ele queria entender até onde os discípulos tinham aprendido dele. Por isso que Jesus escreveu esse texto aqui, deixou esse texto escrito para nós. Ele chegou no momento e falou assim: olha aqui, discípulos, o que as pessoas aí fora estão falando quem eu sou? Jesus se preocupava com isso aí, A escolha está totalmente ligada a esse entendimento. O que as pessoas estão falando aí quem eu sou? Aí o que os discípulos responderam? Vocês sabem, um texto clássico, né? Olha, Jesus, alguns estão falando que tu é Elias, outros estão falando que tu é Jeremias, ou alguns profetas. Eu acho sugoi essa declaração, que essa declaração está justamente a partir dos versículos 14, um dos profetas. Aí Jesus Cristo, ele falou isso aqui porque ele queria chegar no alvo, e o alvo maior era chegar no processo do discipulado, aqueles que ele estava discipulando. Ele olhou assim bem forte para os discípulos dele, assim como eu estou olhando para vocês aqui, não estamos conectados aqui? E vocês? O que vocês sabem a respeito de mim? Cristo falando para vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Qual é o entendimento que vocês têm de mim que sou o Cristo? Jesus se preocupava ainda, é onde que Pedro ele abriu a chave desse texto. Pedro ele chegou assim, tomou a frente e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Forte isso aqui. Aí Jesus Cristo ele vai e mostra a chave para Pedro e falou assim: Pedro, não foi carne nem sangue quem te mostrou isso, mas o meu Pai, aleluia, que estás nos céus, te mostrou que eu sou o Filho dele. Quando você ativa esse entendimento aqui, jovens, de que Cristo é o Filho de Deus,
É um nível de privilégio que vocês estão vendo quando vocês entendem esse processo da escolha. Por isso que Cristo falou nesse texto que nós lemos: não fosse vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. Porque vocês, na capacidade humana de vocês, não existe homem para convencer vocês de que eu sou filho de Deus. Sabe por quê? Simplesmente ele deixou a profecia que Cristo ia vir. Várias profecias do Antigo Testamento. Agora, como identificar isso? Sendo que toda a cultura judaica foi criada sobre um líder, um rei político e espiritual ao mesmo tempo. E quando eles pensavam que o rei Jesus ia vir sentado no trono, Jesus Cristo veio nascendo numa manjedoura. Olha a confusão na mente dos judeus. Profissão carpinteiro. De uma humilde infância, adolescência. Agora, simplesmente, em um determinado momento da história, ele vai e fala que eu sou o Cristo. E aí, agora, como vai acreditar nesse homem aqui, ó? Aí chega Jesus lá com o seu grupo de 12 seguiam ele fielmente. Aí ele chega lá e fala assim, ó, um dia, por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos. Aí os discípulos olham assim, nós estamos em 12, esse homem está se achando. O povo dele rejeitou ele. Do povo dele, só nós 12 que escolhemos seguir fielmente ele. Agora ele chega a falar para nós que, por causa do nome dele, muitos vão ser perseguidos, só 12 seguem. Você acha que os discípulos eram inteligentes para entender que ele era o Cristo? Não era a inteligência deles, isso não vinha deles. Foi Deus que fez assim, ó, na mente deles, ó. Aleluia. Abriu o entendimento espiritual, eles olharam para Cristo, a ponto de Cristo aparecer no mar, assim, e falar assim, ó, vem Tiago, Pedro, vem, siga-me. Jesus só falou isso. Aqueles homens imediatamente abandonaram tudo e foram seguir Jesus. Se Jesus aparecesse hoje na tua fábrica, lá você que trabalha, e fala assim, ó, segue, não fala nada. A única palavra que libera é assim, ó, segue, e sai andando. Você teria coragem de abandonar o teu emprego para seguir um homem que aparece do nada e fala assim, segue? Meu, é loucura isso. Como que eles pegaram e imediatamente largaram as redes e abandonou a vida como se a vida só existisse aquele homem a partir daquele momento? Isso é Deus. Aleluia. Privilégio de honra. A humanidade está perdida, mergulhada no caos, tentando procurar o propósito da sua existência e não encontraram ainda. Vocês encontraram. Deus querido. Nossa, meu Deus do céu, estou sentindo até fraqueza minha no meu corpo. Jesus. Ai, meu Deus do céu. Como, jovens? Meu Deus do céu. Eu vou desmaiar aqui, eu estou sentindo uma fraqueza profunda dentro do meu corpo. Jesus. Ninguém pode entender isso se Deus não abrir o olho. Jesus aparece a esses homens de uma forma milagrosa. Eles abandonam tudo porque eles entenderam que ele era o Cristo. Aí os homens, com problema de existência, não sabem por que vieram ao mundo, estão sofrendo no caos emocional, perdidos no cárcere da alma. Procura filosofias, religiões, que preenche por um tempo a sua questão existencial, mas não pode completar a sua alma. Porque eles precisam buscar uma direção e não encontram, porque ainda não lhe foi dado o privilégio de os seus olhos serem abertos para entender que Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo diz em João: eu sou o único caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Evangelho é exclusividade, verdade absoluta, não existe caminho fora de Cristo. Por isso que o cristianismo não se constrói no entendimento humano. Por isso que a escolha do homem, Deus escolheu o homem, não depende de disposição humana de querer em Deus, mas de Deus procurar um homem caído. Sabe por que Deus, eu aprendi isso esses dias, essa sacada, sabe por que Deus criou o homem no 7º dia? Você sabe? Me responde. Porque se ele criasse no primeiro, o homem ia querer dar opinião em tudo na criação. Deus criou no último dia para não receber opinião nenhuma do homem. E é por isso que o que ele criou, ele falava, é bom. A única opinião que tinha na criação era de Deus. Sabe por quê? Porque hoje tem muitos querendo criar o cristianismo nas suas opiniões. Eu quero viver o cristianismo assim, porque eu entendo que o cristianismo é assim. Você entende a opinião sua. Eu quero saber se o seu entendimento está de acordo com a revelação. Deus. A que patamar você vive o cristianismo na sua opinião? Como você entende? Eu entendo que ser cristão é assim.
Vá para a Bíblia para entender o que é ser cristão. É a única revelação que te mostra um norte sem erro para a tua vida. Porque cristianismo sem Cristo, sem centralidade de Cristo, tentativa frustrada de buscar a Deus, vazio emocional na certa. E Deus deu esse privilégio para nós enquanto os homens estão se matando, fazendo sacrifícios horrendos, matando animais, bebendo sangue, estabelecendo processos de aliança em busca de saciar um vazio emocional e espiritual. E vocês têm um caminho excelente. Cristo, por meio de Deus, te escolheu, te abriu os olhos, e vocês estão aqui porque vocês entendem que Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Não é fruto da sua inteligência, nem de pregação, nem de nada. A pregação foi um precursor. Mas o que ativou dentro do seu coração entender que a pregação de Cristo, que Cristo salva e Cristo é verdadeiramente salva o homem, foi quando você ouviu a pregação, Deus olhou para você e falou assim: receba. Você acordou, você olhou assim para esse carpinteiro e falou assim: vou entregar a minha vida por este homem. Eu sinto tremer o meu corpo quando eu falo isso. Eu vou entregar a minha vida para este homem. E quando a gente faz isso, é como Paulo, um entendido, inteligente. Ele chegou a um ponto do seu entendimento, do seu cristianismo, do seu relacionamento com Cristo, que ele falou assim: eu abro mão da minha inteligência, de tudo que eu construí, do meu patrimônio intelectual, eu absorvi isso a nada por uma única busca, a fim de encontrar a Cristo. Ai, meu Deus! De viver um cristianismo até que nada mais tem valor na minha vida, a não ser Cristo! Onde tudo perca o valor, onde os meus desejos, onde as minhas vontades, onde as minhas buscas loucas, eu submeto e converjo a cruz de Cristo. A ponto de viver por Ele e para Ele, de uma forma louca e apaixonada. Até onde vocês entendem de Cristo? Meu desejo é que vocês possam ser consumidos por Ele. Olhe para dentro de vocês. E sabe quando que nós entendemos o amor de Deus? Quando nós começamos a tomar conhecimento de quem nós somos. Quanto mais você perceber as suas misérias, mais você percebe o amor de Deus. Uma pessoa que não entende que é miserável, que precisa do socorro de Cristo, jamais entenderá o amor de Cristo. Teus pecados precisam fitar na sua consciência, a ponto de você se sentir desesperado e você pensar: eu preciso de um salvador para minha alma, porque eu conheço a verdade, eu conheço o que é moral, eu conheço o que é certo, eu conheço o que é o errado e às vezes eu erro, a ponto de você olhar para os seus erros e você falar assim: miserável que sou, mas graças a Deus por Cristo Jesus que me livra dos meus erros. E Cristo te pergunta nessa tarde, jovem: o que vocês sabem sobre Ele? Quem vocês pensam que eles são, que Ele é? É impossível um homem ter encontro com essa realidade que se chama Cristo, não arrancar as suas vestes, abandonar a sua vida e falar assim: eu vou viver por você, eu vou viver para Ti. Custe os meus desejos, custe as minhas vontades. Eu vou viver por você, eu vou te seguir. Nós vivemos num mundo, jovem, onde as pessoas estão seguindo muitas coisas, quando na verdade deveriam estar seguindo a Cristo.
Até onde vocês entendem de Cristo? Deus nos ama a esse ponto de entender que nós não temos capacidade de entender que Ele é o seu Filho. E hoje você entende isso. A religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. Se cumpriu o que Ele disse para 12 apóstolos. Dá para colocar confiança nesse homem ou não? Ele diz que muitos apareceriam dizendo: eu sou Cristo, não seguir a eles. Quantas pessoas tentaram ser Cristo? O homem mais extraordinário da história. Jesus é a figura principal da história humana. Ninguém não atuou querendo ser Buda, querendo ser novamente, a nova encarnação de Maomé. Mas Cristo, as pessoas querem aparecer no mundo dizendo que é Ele. Dá uma para colocar confiança nesse homem. Jovens, vale a pena não abrir mão da nossa própria vida para seguir este homem? Mergulhe nele. E muitos de nós pensamos assim, sabe, se você entrou aqui nessa tarde, cheio de condenações dentro de você porque você pegou essa semana, você fez uma coisa errada hoje, a sua consciência está afetando. Aí você está aqui justamente me ouvindo, falando assim: nossa, pastor, existe uma realidade muito grande entre o que o Senhor fala, desse mundo tão belo, de um Cristo tão bom, com a minha situação miserável que a minha consciência está me condenando. Você está do jeitinho que Cristo gosta. Porque Ele te trouxe aqui para provar que Ele não errou nessa escolha. Ele escolheu você desse jeito mesmo aí, ó. Todo cheio de pecado. Que às vezes você fala assim: eu não tenho espaço em mim, porque toda vez que eu tento acertar eu erro. Você sabia que é você que Cristo escolheu para o discipulado? Jesus. Você sabia que Deus não errou para abrir a sua mente? Você pode até pensar: Deus abriu a mente de uma pessoa errada, porque eu não tenho a capacidade para segui-lo. Você tem. O Evangelho não é para pessoa inteligente. O Evangelho é para pessoas carentes, como você entrou aqui, ó, cheio de pecados. Ele veio para resgatar a consciência do homem, para mostrar um caminho mais excelente. Jesus Cristo veio justamente para você, abriu a sua mente porque Ele acredita em você. Sabe por quê? Deus jamais deixará ser encontrado pelo fruto do artifício da lógica humana, de eu querer medir Deus, de eu querer dar a expressão exata de Deus. Mesmo nós sendo crente velho, irmãos, às vezes nós queremos colocar Deus, limitar Deus, padronizar Deus, criar um Deus da nossa, porque nós somos caídos, nós queremos criar um Deus da nossa forma, do nosso jeito. É por isso que os israelitas, bastou o líder se ausentar, criar um bezerro como Deus. Nós somos fera para fazer isso, criar deuses dentro de nós. E quando aparecem esses bonzão que realmente são inteligentes, pessoas que dá gosto de ouvir, falam bem, sabem muito, e têm uma capacidade impressionante de pensar sobre a vida, só que eles não têm o que vocês têm, a humildade de reconhecer o carpinteiro. Jesus. E é por isso que Cristo falou em Mateus 11: graças te dou, ó Pai, porque não revelaste isso a homens entendidos e cultos, mas revelaste esse meus pequeninos. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Porque Deus não deixa ser encontrado pela inteligência humana, pela soberba e arrogância de nós queremos entender o mundo e pensar que temos a resposta na nossa boca. Jesus. E é por isso que quando ele escreveu Coríntios capítulo de número 1, ele falou que a mensagem do Evangelho é loucura para os que perecem, para os sábios, os entendidos, aqueles que, os filósofos, os estoicos. Ele começa a falar até bonito ali, né? Citando a alta classe da aristocracia daquela época, de homens pensadores, de homens porque vim nesse mundo, porque nasci, os filósofos que apareciam nas praças com seus discursos belos,
mas vazios da existência de Deus. Aí Paulo fala assim: Deus não deixa ser encontrado por esses homens. E é por isso que ele falou assim: a loucura do Evangelho, da pregação, é loucura para os que perecem, mas o poder de Deus para salvar aqueles que creem em Cristo. Somos simples, não somos inteligentes como existem muitas cabeças pensamos, mas nós temos a maior inteligência, que se chama humildade, para reconhecer o carpinteiro. Aleluias. Para entender que a resposta não está em nós, a resposta está na cruz. A solução não está na inteligência de querer criar um caminho de solução, mas olharmos para a solução do caminho do Gólgota, a cruz de Cristo, e estamos crucificados com Ele. Um privilégio. Cristo reduziu a soberba, que é Deus. Abra mão da sua inteligência e reconheça o crucificado. Aquele que se tornou escárnio para os homens, o homem mais extraordinário nas mãos dos pecadores, sendo bofeteado, sendo humilhado por nós. O único que não merecia nenhuma afronta. O único que não merecia nenhuma injustiça, o mais justo, o mais puro dos homens, sofreu nas nossas mãos. Crucificamos o Filho de Deus. E só encontramos Deus por essa crucificação, por isso que reconhecemos: sem Ele, sem a sua crucificação, não existe vida espiritual. Eu acho impressionante essa revelação. Porque aqueles que entendem essa crucificação, aqueles que entendem o homem que foi crucificado, até o jovem mais tímido, irmã Sandra, se torna uma ferramenta usada no reino dos céus. Deus. Até o jovem mais tímido quer falar, quer pregar, quer anunciar. Você não provou nada ainda, se o não de Deus vai te levar. Deus tem caminhos ainda muito mais elevados quanto a tua vida, filho. Deus te levará em patamares ainda maior. Você será responsável para causar um rebuliço nessa nação, meu filho. Jesus. Ai, eu sinto o fogo do Espírito queimar na minha vida nessa tarde. Você entende isso? Você entende isso? O que Cristo é? Você entende a representação do que esse homem causa? Esse homem incendiou 12 apóstolos, que incendiou o mundo da sua época, que eles eram considerados como os baderneiros da cidade. Nossa vida precisa provocar, precisa incendiar as pessoas. Irmã Sandra, Deus está mudando vidas aqui hoje, nessa tarde, através dessa palavra, dessa escolha, porque tem o entendimento de jovens aqui que estão sendo mudados. Tem jovens aqui que nunca mais serão o mesmo na sua caminhada cristã. Vocês vão começar a experimentar a profundidade dos mistérios de Deus, a ponto que você vai chegar igual posso, vai ficar maluco. Você vai estar escrevendo um livro, você vai estar escrevendo uma carta apostólica, e no meio dessa carta de Romanos você vai parar tudo que você está escrevendo, vai interromper, vai começar a falar assim. Você vai entrar em Colossos e vai falar assim: ó, profundidades da riqueza, tanto do conhecimento de Deus, que Ele deu primeiro para que seja recompensado. Grandioso Deus, aleluias. Você vai começar a receber uma revelação tão profunda de Deus, que você vai parar com o que você está fazendo. Nossa, que é isso? Deus é isso? Que loucura que é isso, Deus? Que você vai parar o que você está fazendo para se extasiar em Deus. Ele conclui porque dele, por ele e para ele. Depois Paulo ameniza e volta a escrever novamente a carta. Ai, que loucura! Jesus. Você sabia que o fogo do Espírito quer pegar vocês? Você sabia que Deus pode fazer uma obra extraordinária na tua vida, Josué? Que você pode movimentar multidões através do fogo do Espírito Santo queimando teu coração, filho? Você tem qualidades especiais de Deus dentro de você, Josué. Jesus.
Existe um zelo profundo dentro do teu coração de fazer as coisas certas. Não estou falando isso porque você é filho do nosso pastor, não. Estou falando isso porque Deus te escolheu. Nem o teu pai tinha capacidade de revelar para você Cristo. Ele te apontou Cristo, mas foi Deus que abriu teus olhos para aquele que Cristo é o Filho de Deus. E você sabia que você tem uma capacidade extraordinária dentro de Deus para movimentar multidões? Mas Deus nos escolheu para um propósito. Para frutificar. Para que esse fruto seja permanente. Para que vades e deis fruto, uma vida cristã sem frutificação, porque não experimentou a revelação. Aquele que está ligado à fonte, recebe a vida da árvore que é Cristo, da videira que é Cristo. E é isso que eu estou falando para vocês, é impossível estar ligado nele sem ficar um crente maluco, um crente incendiado pelo poder do Espírito. Você quer fazer, você quer realizar, porque você transborda dele, e o transbordar dele toca corações, muda a vida, muda destino, transforma a história. Deus vai mudar a tua reputação, filho. Deus está preparando um caminho de honra para você. Meu Deus. Se vocês acreditam, faz como o pastor Sumi, estenda a mão para esse menino aqui, ó. Jesus. Jesus, em teu nome, Jesus. Existem mãos que estão se levantando sobre você, Davi. Aponta o teu caminho, consagre a tua vida. Busca Deus de uma forma diferenciada para que Deus alinhe a tua rota e te conecte com os planos dele na tua vida. Deus nos escolheu para um propósito, para nós darmos frutos. E que esse fruto permaneça. Um propósito bem definido. Um homem que não está conectado com os teus propósitos é um homem vazio que vive numa lei chamada lei da compensação. Uma pessoa que não está cumprindo a sua missão de vida, um jovem que não está alinhado à sua rota naquilo que Deus chamou. A única coisa que existe dentro do seu coração é um vácuo emocional. Que ele vive a lei da compensação, vive procurando coisas para satisfazer o coração vazio. Satisfaz a alma, daqui a pouco está triste de novo. A vida está bagunçada, não tem paz. Chora mesmo, Lucas, que hoje Deus está alinhando a tua rota, filho. Hoje Deus vai corrigir a tua rota, Lucas Yamamoto. Hoje Deus vai te levar do lugar onde você nunca deveria ter saído, filho. Meu Deus. Há um fogo do Espírito que te queimará e consumirá a tua alma, Lucas Yamamoto. Tivemos o entendimento de quem Cristo é, de relacionar profundamente com Ele, de ter isso aí. Sabe isso que vocês estão chorando aí? Sabe o que vocês estão chorando? Não é emoção, não. É porque um dia vocês estavam mortos. Cristo escolheu vocês, abriu os olhos de vocês, vocês entenderam o que Cristo é. Cristo, isso aqui que Deus fez? Fez assim, ó. Aí se cumpriu Efésios 2 na vida de vocês. Estando mortos nos seus pecados, Ele os vivia. E sabe onde esse choro não é da emoção? Esse choro nasce no Espírito, que está vivo, que pulsa na tua alma e te leva ao quebrantamento. Porque quem chora, não estando triste na presença de Deus, quem explica o choro de crente? Só uma explicação. São coisas que nascem no Espírito, Rafael. São coisas que Deus, o Cristo crucificado, plantou no Espírito que ficou dentro de você. Temos que dar frutos. Mas o fruto só é possível se estivermos conectados, se estabelecermos um elo de relacionamento com Cristo. Porque essa parábola, essa alegoria desse capítulo, do começo ao fim, quando Cristo começa a falar assim: eu sou a videira verdadeira, e vós são os ramos, aqueles que estão em mim dão muito frutos. Essa alegoria, ela fala do início ao fim de relacionamento e responsabilidade. Sabe o que sustenta o processo da escolha?
Sabe o que mantém a escolha em movimento, em desenvolvimento, em atividade na nossa vida cristã? Sabe sabe aquilo que pega você e te enche do Espírito? Aquilo que faz com que você faz o que faz no reino, como um louco, serve a Deus apaixonadamente, ministra da aula, busca, ora, lê a Bíblia. Sabe tudo isso que te impulsiona aí? Sabe qual que é o que faz você viver a escolha? A resposta está nesse mesmo texto na parábola. É quando vocês entendem que esse Cristo que você entende como Salvador é a videira. E quando você estabelece um elo de relacionamento com Ele, você recebe a vida dele, você recebe o poder dele, você recebe a vida que emana dele, tudo aquilo que está nesse tronco, toda essa herança que está nele é transferível para nós que somos filhos. Começamos a servir a Deus apaixonadamente. Começamos a sonhar com o reino de Deus como nunca, Cauê. Aí quando nós estabelecemos esse elo de relacionamento, vem a segunda fase dessa questão. Relacionamento, todos vocês sabem o que é. Mas para o fruto ser duradouro dessa relação, para essa escolha ser pulsante na nossa vida, honrar essa escolha, a questão de honrar a escolha que Deus nos escolheu, de fazer jus a ela. Enquanto muitos procuram, vocês têm. Enquanto muitos procuram uma solução para o vazio emocional da alma, vocês têm plenitude de espírito, para vocês honrar toda essa revelação e viver de uma forma considerável, fazer jus a essa escolha, a ponto de ser igual Paulo, assim: eu vou viver por esse homem até que nada mais me importe. Vocês chegar nesse nível de existência, vocês precisam dar um segundo passo do elo do relacionamento, que é responsabilidade. Hoje eu vim aqui para ativar um senso de responsabilidade dentro de vocês, que vida cristã é vida responsável. Não existe vida cristã que emana a vida de Cristo sem sermos jovens responsáveis no que fazemos. Sabe qual que é a causa da morte e o naufrágio da fé de muitos cristãos hoje? Irresponsabilidade quanto à vida cristã. Não conseguiram amadurecer no processo do relacionamento com Cristo. Porque a responsabilidade exige de nós esforço. Pastor, o senhor está falando, onde está escrito isso, responsabilidade? O senhor falou que relacionamento é a videira. E a responsabilidade? Capítulo 15 de João. É o texto que nós estamos lendo. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. A permanência em Deus não está no fato de Deus te segurar nele. A permanência está, porque isso aqui está no imperativo, permanecer, uma ordem. Isso envolve a responsabilidade, a decisão de ficar preso nele, ligado nele, conectado com ele, envolvido com ele, até as últimas consequências. Você entende isso, jovens, essa loucura? E o que é permanecer? O que é ser responsável? Quantos trabalham aqui? Levanta a mão. Quantos já estão trabalhando? A maioria. Eu vou te explicar um pouco sobre o que é senso de responsabilidade. Todos aqui trabalham de segunda a sexta, é o principal, né? Todos o que trabalham aqui é segunda a sexta, a maioria tem que ir, né? Quando vocês estão de riruquinho, a maioria entra às 8. Tem que entrar às 8, não tem? E quando você acorda na segunda, depois de um mover desse do espírito aqui, você acorda como? Querendo trabalhar ou querendo ficar na cama? Porque eu sei que vocês são jovens, que vão comer, vão dormir tarde, vocês querem ficar em casa. Mas existe um senso dentro de vocês chamado responsabilidade, porque vocês são responsáveis no que vocês fazem. Vocês levantam da cama sem ter vontade, e antes das 8 vocês comparecem no caixão de vocês: estou aqui para cumprir a minha missão. Quando você entende, você aciona esse senso de entendimento de responsabilidade quanto à vida cristã, eu acho que vai ser difícil vocês experimentarem um momento de escassez espiritual.
Porque você sabe, quando você tem que comparecer todos os dias diante dele, uma coisa acontece. Pelo menos eu entendo isso em Atos dos Apóstolos. Todas as vezes que os discípulos estavam desesperados, quando eles se reuniram para buscar aquele que foi assunto aos céus, uma coisa acontecia: eles eram cheios do Espírito Santo. Um mistério. Por isso que quem vive num outro patamar, num outro nível de vida cristã, de uma forma diferenciada, são pessoas que descobriram essa regra, esse princípio, alcançaram esse nível de entendimento, que relacionamento sem responsabilidade é fracasso na certa. Deus te chamou, Deus te escolheu, e isso precisa ser vibrante. Viver fervorosamente isso, honrar essa escolha, honrar esse chamado, honrar essa escolha de Deus. Só que essa escolha se mantém pulsante quando você estabelece relacionamento, responsabilidade. Isso aqui está mudando de estilo, irmã Sandra, de pessoas, presbítero Henrique. Tem jovens hoje aqui que só tinham relacionamento, mas tem jovens aqui que hoje vai sair com esse senso de responsabilidade. Aleluias. Aleluias. Vão orar sem ter vontade. Vão à fonte, não querendo se saciar dela, mas querendo saciar os seus desejos pecaminosos. Aquela luta contra o pecado, você vai querendo pecar e você vai falar assim: não vou para a fonte sem ter vontade de beber daquela água. Eu quero ser cheio, mas na verdade eu quero pecar agora. Aí você decide não pecar, para se encher daquilo que você não quer beber. Mas quando você bebe daquilo que seu coração não está pulsando, você se enche da graça. A graça transborda, o Espírito enche. E Deus começa a fazer o que com vocês? Contar os seus segredos. Deus ele tem segredos para contar para pessoas, irmã Sandra. Aqueles que são justos, diz que Deus revela os seus segredos. Os sentimentos mais profundos do coração de Deus estão para aqueles que amam a Ele impulsamente. A base desse relacionamento é o amor de Cristo. Por isso que Paulo falou assim: o amor de Cristo nos constrange assim, que um deu a sua vida por todos. Agora todos os que vivem, não vivem mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Olha que revelação forte. Você está vivendo para quem? Tem jovem aqui hoje que o Espírito vai matar, irmã Sandra, que estão muito cheios de si, que estão vivendo muito para si. Hoje Deus vai te crucificar na cruz. Hoje Deus vai te colocar pendurado na cruz. A base é o amor, permanecer em meu amor. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. O elo dessa responsabilidade está sustentado no amor, porque relacionamento sem amor não nasce em relacionamento. O que nasce é uma aproximação frustrada. Chegar-se a Deus sem amor, frustração dá certo. Chegar a Deus com paixão, meu Deus, você se tornará uma explosão. Literalmente aquilo que está escrito quando fala assim que o Evangelho é dunamis, explosão, poder. O amor aqui nós vemos, se permanecerdes nos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Aqui está outra chave. Tem muitos jovens que falam que amam a Deus, mas não estão conectados com isso aqui. Isso aqui é o maior mistério da vida, isso aqui, deixado para os evangelhos hoje. A era cristã é marcada pelo elo da Bíblia. Deus falou com os povos de diferentes maneiras. Na era cristã, Deus deixou o livro. É para essa era. A Bíblia não foi para os profetas. Os profetas Deus usou para escrever ela. Para a era cristã, Deus deixou a Bíblia. Por isso que eu falo, jovens precisam ser apaixonados. O que eu mais... eu quero que seja a última vez que eu vou falar isso para vocês. Nós temos que criar uma cultura de leitura no nosso meio. Jovens que amem ler. Eu leio a Bíblia
preparo os meus sermões e ainda leio um livro por semana. Trabalho o meu serviço 9 horas por dia e depois mais uma jornada de 4 a 3 horas juntamente com meu companheiro de trabalho, o presbítero Henrique, no nosso bairro. E leio um livro por semana. Se você vir falar para mim que não tem tempo para ler, eu vou dar um tapa na tua cara. Hoje você vai virar crente, você vai virar homem, você vai virar mulher. E se vocês querem aprender a arte de ler, vocês me procuram depois do culto, eu vou pegar o número de vocês e vou mandar um vídeo de pessoas que Deus inspirou, de uma pessoa que ela trabalha no desenvolvimento de pessoas. Esse vídeo é de 3 minutos, que ele dá uma técnica de como você ler um livro por semana. Eu apliquei na minha vida, está fenomenal. Até julho eu estava lendo 2 livros por semana, mais a Bíblia e mais preparação de meus sermões. A vida está mudando extraordinariamente. O segredo da prosperidade, do crescimento espiritual, Deus deu para Josué. Não aparte da tua vida o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Quer ser um jovem próspero na carreira espiritual? Medita no livro. Qual o tanto que você lê? Agora, você me falar que ama a Deus, divorciado disso aqui, é ilusão, você está iludido. Deus estabeleceu uma condição moral, física, para que você entenda se você está amando Ele ou não. Pastor, está escrito isso. Voltando ao capítulo, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aí Jesus deixa bem claro: este é o que me ama. Aleluia. Hoje Deus está corrigindo o processo da tua vida. Até hoje você veio falar para mim que você ama a Deus. Você não pegou a Bíblia nenhuma vez essa semana. Nessa semana você vai provar o seu amor para Deus e você vai ler ela todos os dias. Aí vai chegar no sábado aqui no culto, Deus vai falar assim para você: encontrei mais um que se apaixonou por mim, porque está perdido no meu livro, nos meus mandamentos. Nossa, eu estou com vontade de pular em vocês, dar um abraço agora. Agora não é voador, dá um abraço. É revelação muito forte essas coisas aqui, irmão. Aleluia. Essas coisas que não vêm de mim não, isso aqui é a ideia do Espírito que faz dar essas loucuras, esse pano na nossa cabeça, para revelar essas coisas para vocês aqui, ó. Uma geração que ama, uma geração que se perde na Bíblia. Você vai comer isso aí, Davi. Eu liberei uma palavra para você, mas só vai fazer diferença. Você vai comer isso aí, ó. Eu vou enfiar isso aqui na tua cabeça, rapaz. É outro momento meu agora. Isso que fala. O amor é a maior característica dessa comunhão no relacionamento com Deus. O amor é a maior marca da espiritualidade. Os cristãos se enganam muito porque nós temos muito isso de poder. Eu estou falando de poder. Só que a marca da espiritualidade não é poder, manifestações de espírito, dons do espírito. Paulo corrige esse problema na igreja e fala assim: sabe qual que é a maior marca da espiritualidade? Do que adianta você falar a língua dos homens? Do que você adianta fazer fogo cair no céu? Isso aí é a minha versão. Do que adianta você fazer um monte de coisa, virar com balhota, fazer um monte de coisa, se não tiver amor nos filhos? Não tem elo com Deus. Olha que chave. Olha que entendimento. Eu vou expandir essa ideia ainda. Eu nem sei que horário tem que, mas eu vou ter que entregar tudo. É que não acaba meia-noite o culto hoje. A mensagem já ficou até em desespero aqui agora. Deus confortará o teu coração. Certo? Mas vamos lá para a revelação, vamos escorrer aqui. Então você vê que Cristo falou isso aí: o amor é a maior marca da espiritualidade. Se você não amar a Deus profundamente, não existe princípio ativo de espiritualidade. Você quer ser um crente espiritual? Ame a Deus profundamente. A maior marca. Porque o amor é onde se manifestam todas as virtudes espirituais de Deus. Versículo que nós lemos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Agora vamos terminar de ler. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Aleluias. E eu o amarei e me manifestarei a eles. Só há manifestação genuína de Deus na vida daqueles que o amam. E sabe quem é aqueles que o amam? Volto de novo, não são os inteligentes, mas são aqueles cheios de pecados. A mulher pecadora chegou lá, percebeu que Cristo estava na casa do fariseu, foi lá, preparou sua melhor oferta de adoração, não se importou quem era ela. Chegou lá, as pessoas acusaram ela: se tu fosse o Cristo, o profeta saberia que quem te toca é uma pecadora. Olha lá, a acusação. Satanás te acusou até você entrar aqui falando que você é pecador. Não se importa não.
Deus não quer saber o quanto você pegou, Deus quer saber o quanto você está disposto a amá-lo. Nossa, eu estou surpreendido comigo, irmão. Está vendo cada revelação aqui agora que eu estou parando, meu. Essa foi. Olha isso aqui, ó. Está dando pano na minha cabeça aqui, ó. Aleluia. As chaves. Isso que é chave de Deus para abrir o reino espiritual na vida de vocês. E a mulher pegou, foi lá, não se importou, mesmo criticando ela, falou que ela fez o que ela fez, ela adorou. A adoração abre um caminho de acesso à manifestação de Deus. Porque a adoração ela só é verdadeira quando há profundo amor naquilo que está sendo envolvido. No produto da entrega, da oferta. Ela ofertou, aí chamou a atenção de Deus. Aí aqueles homens que queriam criticar, ela falou assim: tem uma coisa, tem um costume entre vocês não cumpriram nem com um padrão. O padrão é o mínimo. Saiba que nós não somos chamados para viver o padrão. O padrão sempre será o mínimo. Deus nos chamou para viver acima da média. Aí quando você vive acima da média, você faz além do que os outros fez. Se o padrão era lavar os pés de Jesus com água e dar os ossos com o santo, ele acusou aqueles homens e falou assim: você não fez nem o mínimo padrão. Mas essa aqui, desde quando cheguei, não tem cessado lavar meus pés com as suas lágrimas. E hoje eu me alegro, sabe por quê? Porque Cristo está se sentindo amado muito hoje, porque os seus pés já foram lavados. Porque tanto de rosto que eu estou vendo aqui que estão esmurecidos pelas lágrimas, aqui que você estava fazendo. Aleluia. Simplesmente lavando os pés comigo. Aleluia. Glória a Deus. Ai, eu estou com vontade de decolar. E enxugou meus pés com seus cabelos. Não me desse os santos, mas essa, desde que eu cheguei, não cessa de beijar os meus pés. Jesus. Chamou a atenção de Jesus, no ponto de Jesus olhar para ela e falar assim: vocês estão vendo essa aqui, ó? Porque ela muito amou, muito será perdoado. Aqueles que pouco amam, pouco será perdoado. Olha a chave do meio. Vocês precisam amar. O amor é o som onde se manifesta todas as manifestações de Deus. Teve uma vez no congresso, mostrando que um jovem chegou assim em mim. Eu cheguei lá fora, assim, ó, no congresso geral, ouvindo música do mundo ali fora. Cheguei assim para ele e falei assim: ó, vou assistir o culto, olha que coisa maravilhosa acontecendo lá dentro. Ele não entrou. Ficou lá, escutando os funk, escutando funk ainda, que é coisa sensual, coisa perversa, mundana. Eu falei para ele: vamos lá dentro. Aí ele não entrou. Aí no final da pregação, quando a pregação chegou no apelo, ele nem escutou o apelo, ele já entrou, já estava no movimento aqui. Ele veio aqui na frente, começou a rodar, começou a falar língua estranha. Depois, irmãos, eu acredito muito nas pessoas, mas tem coisa que não me compra não. Não é qualquer choro que me compra não. Porque existe um código que Deus deixou aqui, ó, um código que determina as coisas, que separa verdadeiro de falso. Se movendo aqui, falando em língua estranha, chegou em mim, e chegou desse jeito assim, ó. Nossa, pastor, que poder. Nossa, eu comecei a falar em língua estranha ali, assim, porque ele já sabia que eu tinha dado uma bronca dele, né? Queria se redimir comigo. Evangelho de aparência, né? Se preocupa com a aparência, não se preocupa com a essência. Ele chegou assim: nossa, fui cheio do Espírito Santo. Eu olhei bem para ele assim, ó. Falei: você está cheio do quê? Que mover é esse? Falei: qual que foi a finalidade do apelo? O que foi pregado? Falei: isso não é manifestação de Deus, meu filho, você está enganado. Jesus. Isso, meu amor, isso dá um toque na hora certa, porque ele está ficando pesado com ele. Manifestação de Deus verdadeira e genuína só se manifesta para aqueles que o amam. Aleluia. E o código que Deus estabeleceu para aqueles que o amam é aqueles que têm amor pela sua palavra. Se vocês aqui, ó, a hora que se nós orarmos aqui, vocês caírem no fogo, vão acreditar que é de Deus, sabe por quê? Vocês estão aqui, acho que uma hora já me ouvindo aqui, ó. Bonitinho aí, ó. Hoje eu não vou precisar dar assistência para ninguém. Hoje nesse congresso Deus vai fazer coisas extraordinárias na vida de vocês. Vocês estão demonstrando devoção à palavra, demonstrando devoção ao ensino da Bíblia, mostrando devoção. Agora vocês precisam manifestar isso no dia a dia. É amanhã que a preguiça vai te pegar. Vai trabalhar, vai se cansar, vai chegar em casa, o Keitai vai te falar: me usa, e a Bíblia vai estar gritando: não me use, vai estar aquela briga. E o que você vai fazer? Pegar Keitai ou ler Bíblia? Mostrar que ama a Deus pegando Bíblia para ler, ou mostrar que ama o mundo pegando a Bíblia do mundo para ler? Você
Sabia que o mundo tem uma Bíblia? Chama iPhone. Ou você transforma ela num instrumento de Deus, ou ela será a Bíblia mundana sua. Nossa, olha, eu tô falando aqui, tô ficando, nem pensei isso em casa, essas coisas estão vindo agora. E o amor se revela em outra manifestação, no teu irmão, que aí ele deixa o mandamento é que vos ameis uns aos outros, capítulo de número 15. Vocês demonstram que são espirituais quando você toma parte da vida do teu irmão. Você quer ver uma fraternidade de jovens cheios do Espírito Santo? É quando vocês começarem a se preocupar com a vida vazia do outro. Quando a vida vazia do outro começar a te incomodar. Porque você está cheio e você não quer que o outro fique vazio. Então o que você vai fazer? Se unir a ele para buscar a graça, buscar o Espírito. Aleluia. Não para se meter em mazelas de novo. Porque tem muitos jovens, eles não vigiam. Se mete em mazelas, se compromete, se mancham sem pensar, sem vigiar. Eu sei que a juventude é recheada de muitas aventuras, mas cuidado nas aventuras da vida para você não manchar a tua reputação. Vocês precisam se amar, se unir para buscar o bem comum, ser cheios da graça de Deus. Aleluia. Agora eu vou falar, encerrar aqui. Existe o inimigo da escolha. E qual que é o grande inimigo da escolha? O mundo. O maior inimigo para atrapalhar o propósito de Deus na vida nossa é o mundo. Só que Satanás hoje é tão astuto. A Bíblia fala assim: fortalecer-vos no Senhor, na força do seu poder, vestir a armadura de Deus para que possais estar atentos contra as astutas ciladas do diabo. O diabo nunca será extravagante, ele sempre será sorrateiro, sujo. Aleluia, Jesus. Ele aparece, sabe que é igual o filme de Troia. Quando você assistiu o Cavalo de Troia? Muitos pensam que o cavalo era uma bênção para a cidade, mas menos sabem eles que aquele monumento seria a sua destruição. Sorrateiramente. Coisas sutis que se infiltram na nossa vida, que não são pecado, que nós não tem senso de consciência, que não desperta consciência de pecado. Exemplo, iPhone. Eu não uso, mas Deus me deu a capacidade e a habilidade de usá-lo para o meu bem. Aquilo que não é pecado pode se transformar num instrumento de pecado quando nós usamos em excesso, que atrapalha a nossa comunhão com Deus. E tudo aquilo que atrapalha o fruto do seu amor, do seu relacionamento, do seu comprometimento, da sua responsabilidade com Deus, é mundano e precisa ser rejeitado. O pastor não está advertendo no mundo. Capítulo 15 também tem texto que nós lemos, que fala: se o mundo vos aborrece, primeiro vos aborreceu a mim. Se fosseis do mundo, o mundo não amaria o que era seu. Aí fala sobre a interação. Não estabeleça relacionamento com o mundo. Primeiro, você começa ficando amigo do mundo. Depois você começa a seguir e a começar a amar o mundo. E por fim você se conforma com o mundo. E sabe como que o mundo forma vocês? Ele descobriu o maior poder. Hoje, a era do século 21, meus irmãos, sabe onde que Satanás está controlando as pessoas? Pela cabeça. E é por isso que vocês estão viciados em redes sociais, em mídias. É porque através disso eles conseguem assumir o controle da existência de vocês. Porque vocês estão viciados em telas, vocês não oram. Porque vocês estão viciados em telas, vocês não vão à Bíblia. Porque vocês estão viciados em Facebook, vocês não têm profundidade no relacionamento com Deus.